E hoje eu tenho aqui em mãos esse quadrinho que saiu pela Pipoca e Nanquim no ano passado, A Estrada, que foi desenhada aqui pelo francês Manu Larsenet. Não sei se é assim que fala, né? Mas pelo menos está escrito assim aqui, mas eu não sei a pronúncia correta. Só que esse quadrinho ele é baseado num livro desse americano aqui, o Cormac McCarthy. Eu não li o livro, então eu vou só me basear aqui nos quadrinhos para falar sobre o próprio quadrinho, né? Na verdade eu assisti o filme, saiu um filme acho que em 2009 com o Viggo Mortensen, né, que conta a história. E eu acredito que se for comparar com os dois, eu acho que ele deve ter seguido a essência do livro, do que foi o livro, né? Porque tá muito parecida a história, né? Os dois, eles, claro, contam a mesma história, né? Mas tudo tá muito igual. Inclusive o enredo muda algumas coisinhas assim, na ordem cronológica dos eventos, muda uma coisinha ou outra, mas no geral tá bem dentro. Então saiu pela Pipoca e Nanquim aqui no Brasil, em capa dura, né? Você tem aqui os dois personagens principais, a dupla de protagonistas. Tem essa cachoeira bem bonita aqui, que também repete lá dentro, né? E também tem no filme. E a história da estrada conta a história, uma história assim distópica, né? Em um mundo em que aconteceu um apocalipse. Aqui na história ele não conta o que aconteceu. O autor ele não se preocupa em contar o que aconteceu. A história começa já com eles caminhando por essa estrada e eles indo em direção ao sul, né, em direção ao litoral. Mas a gente não sabe o que aconteceu, o que levou a esse apocalipse, né? O que levou a Terra a ficar desolada. Então, em sua maioria, a história é em preto e branco, né? Apesar de ele usar alguns tons assim, pastéis, um vermelho meio marrom em algumas partes, mas no geral ela é toda desenhada em preto e branco, em sua maior parte. Uma coisa curiosa a respeito do desenhista e do autor, né? É que esse Manu Larsenet, eu já li um outro livro dele, né, que é Relatório de Brodeck, né, que também saiu pela Pipoca e Nanquim. E agora o Cormac McCarthy, ele tem outras obras também bem conhecidas. Uma delas é um livro chamado Onde os Velhos Não Têm Vez, eu acho que é isso, que também foi adaptada para filme, só que mudou-se o nome, né, Onde os Fracos Não Têm Vez, acho que é isso. Acho que é isso, eu não lembro direito certinho o nome do filme e do livro, mas acho que é isso. Então só uma curiosidade a respeito aí desses autores. Agora eu gostei muito do traço dele, né? Ele é bem detalhista, o garoto dormindo e tal. E a história é em cima disso. Ele nessa estrada existe um certo medo assim do pai, porque a essência da história é como que a humanidade se comporta durante um momento assim, onde a Terra está acabada, né? Onde aconteceu esse apocalipse. E o que acontece, né? Para você ter uma ideia, a história fala que tem pessoas aqui que eles são canibais, eles comem outras pessoas. Então tem aquela questão ética, aquela questão moral em cima da história, né? E mesmo assim, o pai, que a gente sabe que pela história ele tá doente e tal, ele ainda tenta trazer um pouco de esperança e conforto pro filho, além de querer proteger ele de tudo. Uma coisa, um fato que tem aqui no livro, ou melhor, que tem no filme, e não tem no livro,
é que no filme aparece a mãe do garoto. Você tem algumas cenas pré-apocalipse, onde inclusive a mãe é a Charlize Theron, né, a mãe do garoto. E o garoto é interpretado pelo Cody McPhee, eu acho. Eu não lembro o sobrenome do garoto. É o garoto que fez o Noturno nessa segunda parte aí da franquia dos X-Men. Eu sei que é Cody, mas eu não tô lembrado agora do sobrenome dele. Ele ainda é bem criança, né, inclusive. E aqui, na verdade, a única parte que fala sobre a mãe é uma carta que ela deixou escrita pro pai, antes dela falecer. Agora lá no filme tá um pouco mais profunda essa parte, né? A relação que ele tinha com a esposa, a relação que a esposa tinha, né, com o filho e com ele. E esse garoto é tudo pra esse pai, né? Que tenta proteger ele a qualquer custo, principalmente de outras pessoas. Outra coisa também que é bacana aqui nos desenhos, voltando aos desenhos, são os cenários. Olha só aqui, ó. Olha que legal. Assim, como é uma história mais reflexiva, né? Você tem uma narrativa com pouco diálogo, então você se prende muito ao que está acontecendo no cenário. E mesmo sendo uma história com pouco texto, você ainda consegue sentir assim angústia, né, em alguns momentos, né? E, na verdade, o pai aqui, o que ele tenta fazer com o filho? Ele sabe que em algum momento ele vai morrer, brevemente, né? E ele quer deixar o filho dele preparado para sobreviver nesse mundo hostil. Essa é uma das questões centrais aqui do livro. A cachoeira que eu falei. Essa cachoeira também tem no filme. Provavelmente tem no livro também, né? Eu particularmente gostei muito. Eu achei bem legal. Em certo momento eles acabam encontrando uma casa lá onde os residentes ali da casa morreram, mas dentro do celeiro eles encontram um abrigo, sabe, abrigo tipo abrigo nuclear. Eles conseguem abrir e acabam encontrando ali muita comida, né? Eles passam um tempo ali se alimentando ali do que eles encontraram, dormindo ali. Era um lugar perfeito, mas o medo do pai de que outras pessoas pudessem chegar ali e tentar fazer alguma coisa com eles, fez com que o pai saísse de lá e voltasse à estrada para ir rumo ao sul, rumo ao litoral. Bem, é isso. Eu gostei muito, eu indico esse livro. Uma outra coisa também o filme segue praticamente a risca do que está aqui aqui na história em quadrinho, só que termina igual, mas com um detalhezinho a mais assim que eu achei mais interessante no filme do que aqui na revista. Aí você vai ter que assistir, tem na Max, quem tiver interesse pode assistir lá. Não sei se tem pra alugar no YouTube, mas eu assisti na Max. Eu gostei bastante, pra falar a verdade. Nem sei qual que eu gostei mais, se eu gostei mais do livro ou do quadrinho, né? Ou se eu gostei do filme, não sei dizer. Eu gostei de ambos. Olha que legal aqui, ó. Quando ele troca as cenas aqui por... não as cenas, né? O tipo de coloração, né? Você vê que tá meio que um sépia. E aí eles entram num lugar que fica tudo avermelhado. E aí volta pro sépia. Essa transição aqui também é muito legal, dá um senso de urgência, né, ou de perigo. Muito legal mesmo. Bem, eu vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo
Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Até mais.